Você tem dificuldade de entender a distribuição normal e quer ver exemplos e exercícios resolvidos também utilizando sua fórmula no Excel? Então fique por aqui porque essa aula é para você. Eu sou o professor Alexandre e esse é o Matemática à Distância, um canal onde eu trago aulas de matemática ensinadas do jeito certo e com muita didática. Se esse conteúdo te interessa, considere se inscrever no nosso canal clicando nesse botãozinho aqui e também ative o sininho para notificações, que assim você vai receber a notificação quando novas aulas forem lançadas. Chega de autopromoção e vamos direto para nossa aula. Eu te vejo lá dentro. Vamos então resolver esse exemplo. Seja x uma variável aleatória com distribuição normal e parâmetros 15 para a média e 5 ao quadrado para a variância, ou seja, desvio padrão é igual a 5. Queremos calcular a probabilidade de que x seja maior do que 19. Eu coloquei essas informações num diagrama da distribuição normal, coloquei lá o 15 como valor máximo, e coloquei o 19 à direita do 15, e o que eu quero calcular é a área que está à direita do 19, porque eu quero calcular a probabilidade de que x seja maior do que 19. Bom, se eu fosse resolver esse problema algebricamente, eu teria que resolver essa integral aí, ó, a integral de f de x dx entre 19 e mais infinito. Essa integral é uma integral complicada de calcular e, portanto, eu preciso utilizar algum tipo de tecnologia. Se você tiver em mãos uma calculadora gráfica, por exemplo, uma calculadora da HP ou da Texas Instruments, é possível utilizar a função estatística da calculadora e rapidamente calcular probabilidades pela distribuição normal. Eu vou deixar um link nessa aula para uma calculadora online, que eu utilizo de vez em quando, ou você pode utilizar o Excel, que é o que eu vou fazer exatamente com vocês agora. Eu vou mostrar como calcular a distribuição normal de probabilidades usando o Excel e a gente já volta para concluir esse exercício. Ok, pessoal, estamos aqui no Excel novamente e eu desenvolvi essa planilha para vocês para ajudá-los a calcular probabilidades pela distribuição normal. Vou explicar rapidamente como a planilha funciona, vou também explicar qual é a sintaxe da função distNorm.n, que nada mais é do que a distribuição normal de probabilidades. Nessa planilha, os valores de entrada estão marcados em verde. Então, toda vez que você tiver uma célula em verde, significa que você tem que fornecer um valor para a planilha. Então, aqui na célula A3, você tem que fornecer o valor médio, na célula B3, o desvio padrão, e nas células M e N4, você vai fornecer dois valores de x, x1 e x2, e a planilha vai calcular as seguintes probabilidades para você. A probabilidade de que x seja menor do que x1, a probabilidade de que x esteja entre x1 e x2, e a probabilidade de que x seja maior do que x2. Se tudo estiver correto, aqui na linha 5 a planilha vai estar calculando as probabilidades em formato de porcentagens e a soma tem que ser 100%. Isso é para garantir que a planilha está funcionando bem. E vamos então resolver o exemplo que eu acabei de apresentar e vamos ver como a planilha funciona. Lá no exemplo nós tínhamos um valor médio que era 15 e um desvio padrão que era 5. Você já percebe aqui então que na planilha você tem o valor médio localizado aqui no ponto máximo e você tem marcados também dois pontos que estão à distância de um desvio padrão à esquerda e à direita da média. E a gente quer calcular qual é a probabilidade de que x seja maior do que 19. Então eu vou colocar o 19 aqui no meu x2, pois a planilha calcula a probabilidade de x seja maior do que x2. Vou digitar então 19 aqui. E você obtém então como resposta 0,2119 ou 21,19%. Como que a gente está calculando essas probabilidades? Estou utilizando a função dist.norm.n, que é a função no Excel que calcula probabilidades pela distribuição normal. Como funciona a sintaxe dessa função? Vou digitar aqui para vocês entenderem. Sinalzinho de igual, dist.norm.n, vou abrir um parênteses, e aqui estão os argumentos da função dist.norm. Você tem que fornecer para ela um valor de x, para o qual você vai calcular a distribuição normal de probabilidades, em seguida o valor da média, em seguida o valor do desvio padrão, e em seguida um valor lógico cumulativo, que vai ser falso ou verdadeiro. No caso da nossa planilha, isso vai sempre ser verdadeiro. A gente quer calcular probabilidades cumulativas. Então vamos digitar 19, vírgula, a média é 15, vírgula, o desvio padrão é 5, e para cumulativo eu vou digitar verdadeiro. Aperto Enter e eu obtenho 0,788. O que está acontecendo aí? Bom, na verdade, o que a planilha está fazendo, ela está calculando a probabilidade de que x seja menor do que 19, porque ela está calculando uma probabilidade cumulativa, como eu já mencionei. Então, se você quiser saber o valor da probabilidade de x seja maior do que 19, você tem que subtrair 1 desse valor. Então, o valor vai ser 1 menos esse resultado aqui, ó. Total 0,2119, conforme a gente calculou ali em cima.
Então veja, vamos colocar aqui agora, eu vou colocar o meu cursor aqui nas células para você ver exatamente o que está acontecendo. Nessa célula, eu estou calculando a probabilidade de que x seja menor do que x1. Então vai ser o valor de M4, A3, que é a minha média, B3, que é o meu desvio padrão, e verdadeiro para cumulativo. Nessa célula eu estou calculando a probabilidade de que x esteja entre x1 e x2. Então eu estou fazendo uma subtração, tá vendo? É a probabilidade de que x seja N4, que é o x2, menos a probabilidade de que x seja M4, que é o x1. Ao subtrair essas duas probabilidades, eu estou obtendo a probabilidade entre os dois valores. E na célula Q4, eu estou calculando a probabilidade de que x seja maior do que x2, fazendo exatamente o cálculo que eu acabei de mostrar para vocês. 1 menos a probabilidade de que x seja menor do que N4. A probabilidade de que x seja maior do que 19 é 21,2%. Esses valores foram obtidos através da função dist.norm.n lá no Excel. Essa planilha vai ficar disponível para vocês aqui nessa aula. Você pode utilizar essa planilha para calcular qualquer probabilidade utilizando a distribuição normal. Vamos ver mais um exemplo agora contextualizado. Sabe-se que uma máquina produz parafusos de comprimento médio 14,7 cm e desvio padrão 0,15 cm. Se um parafuso for selecionado ao acaso, qual é a probabilidade de que seu comprimento esteja entre 14,5 e 15 cm? Assuma a distribuição normal de probabilidades. Muito bem, vamos começar então desenhando um diagrama para representar essa situação. Está ali a minha curva normal. Coloquei a minha média como valor máximo aqui, 14,7. E coloquei a distância de μ menos sigma e μ mais sigma, considerando que sigma é 0,15. A probabilidade que eu quero calcular está entre 14,5 e 15. Então veja só, é essa área que está em vermelho, que é uma área relativamente grande. Agora vamos calcular então essa probabilidade usando o Excel. Mas antes de ir lá no Excel, eu queria que você pensasse um pouquinho. Lembre-se que a gente estudou na aula anterior as proporções de probabilidades abaixo da nossa curva normal. O que a gente viu lá naquela aula? Que entre μ menos sigma e μ mais sigma, a área teórica é de 68%, aproximadamente, não é isso? Se eu quero calcular a área entre 14,5 e 15, que é uma área maior do que essa área entre μ menos sigma e μ mais sigma, o resultado deve ser maior do que 68%. Então está aí uma forma da gente avaliar se a nossa conta está correta, se a nossa planilha está fazendo a conta certa. O resultado dessa probabilidade tem que ser um número maior do que 68%. Ok? Dá uma paradinha no vídeo, vai lá no Excel, calcula essa probabilidade e volta aqui para conferir o resultado. Muito bem, então utilizando a planilha Excel ou uma calculadora gráfica, você vai obter como probabilidade o valor de 0,8860 ou 88,6%. Esse resultado faz todo sentido, como eu já esperava, tinha que ser um número maior do que 68%, e 88% significa quase que a totalidade da área embaixo da curva, o que faz todo sentido. Antes da gente encerrar a aula de hoje, eu quero comentar um pouquinho sobre a simetria da curva normal e a utilização da simetria para resolver problemas. Vamos ver isso através de um exemplo que é mais simples de entender. Vamos imaginar uma variável aleatória x que segue a distribuição normal com média μ igual a 5. Infelizmente eu não sei o valor do desvio padrão, mas eu sei que a probabilidade de que x seja menor do que 7 é de 80%. Quero calcular a probabilidade de que x seja maior do que 7, a probabilidade de que x seja menor do que 3, ou a probabilidade de que x esteja entre 3 e 7. Como é que eu vou resolver esse exercício se eu não sei o desvio padrão? Eu vou utilizar a simetria da curva normal. Vamos começar desenhando um diagrama para representar as informações que eu já conheço. O que eu sei dessa curva normal é que a média 5 é o valor máximo, está aqui no meio, é o valor que separa a nossa área em duas áreas exatamente iguais, 50% para cada lado. E eu sei que, colocando o 7 aqui à direita de 5, a probabilidade de que x seja menor do que 7 é 0,8. Ou seja, essa área à esquerda de 7 é 80% da área total. Então, como é que eu vou resolver a probabilidade de que x seja maior do que 7? Muito simples, né? Se a área à esquerda de 7 é 0,8, então a área à direita de 7 tem que ser 0,2, pois a área total embaixo da curva tem que ser igual a 1. Então, o resultado, 0,2 ou 20%. Vamos ver a letra B. Qual é a probabilidade de que x seja menor do que 3? Bom, até agora o que eu calculei foi o seguinte. A área à esquerda de 7 é 0,8, a área à direita de 7 é 0,2. E onde é que está o 3 localizado aí nessa curva? Bom, o 3 está à esquerda de 5, exatamente na mesma distância que o 5 está do 7. Então, 3 e 7 são valores simétricos em relação ao 5. O que quer dizer, então, que as duas áreas, à direita do 7 e à esquerda do 3, são idênticas, são exatamente iguais. Resultado,
A área à esquerda de 3 é igual a 0,2, portanto a probabilidade que x seja menor do que 3 é de 20% também. Vamos partir para a letra C. Qual é a probabilidade que x esteja entre 3 e 7? Bom, isso fica fácil de calcular, porque eu já sei que as áreas à direita de 7 e à esquerda de 3 são idênticas e são iguais a 0,2. Somando essas duas, eu tenho 0,4, o que significa que a área entre 3 e 7 vai ser 0,6 ou 60%. Exatamente porque 1 menos 0,4 é igual a 0,6, ok? Então espero que esse exemplo, apesar de simples, tenha ajudado vocês a entender a importância de conhecer a simetria da curva normal e, obviamente, eu preciso ter alguma informação sobre probabilidades antes de poder resolver exercícios como esses. E aí, gostou da nossa aula? Eu espero muito que você tenha gostado. Se você ainda está aqui, considere dar um like nesse vídeo, porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer ainda mais. Aqui em cima eu vou deixar um link para um outro vídeo onde ensino conteúdo de estatística para você. E aqui embaixo vai aparecer uma playlist com outras aulas com conteúdo de qualidade, assim como essa aula aqui de hoje. Um grande abraço, então, até a próxima aula. Bye, bye.